Nagasaki, 5 de fevereiro de 1597. Paulo Miki está amarrado a uma cruz de madeira. Ao seu lado, 25 homens enfrentam o mesmo destino. O governo japonês planejou um espetáculo de terror para extinguir o cristianismo. Paulo ergue a cabeça e transforma sua execução no sermão mais poderoso de sua vida. Morro feliz por Cristo. Perdoo o imperador. Não há outro caminho para a salvação. Multidões assistem em silêncio. Soldados tremem. Um homem morre pregando. Como um nobre japonês, descendente de samurais, tornou-se o primeiro mártir de sua terra. E por que o Japão tentou apagar essa história por 250 anos? Se você quer conhecer histórias reais que fortalecem a fé, deixe seu like agora. Histórias assim precisam chegar a mais pessoas. Fique até o final. Você vai entender por que este martírio inspirou gerações de missionários, incluindo São Daniel Comboni na África, e por que o Papa Francisco visitou esse local em 2019. Kyoto, 1564. Paulo Miki nasceu em família samurai convertida ao cristianismo por São Francisco Xavier décadas antes. Sua casa tinha jardins de cerejeiras e um segredo perigoso, um crucifixo escondido. Durante o dia, participavam de cerimônias budistas. À noite, sussurravam orações diante de Cristo. Paulo foi batizado aos 5 anos. Aos 10, seus pais o enviaram ao colégio jesuíta em Anzikiyama. O menino era brilhante, mas o latim era impossível. As palavras não faziam sentido na boca de um japonês. Um padre lhe disse: Paulo, você não precisa falar latim como romano. Precisa amar Cristo como japonês. Tudo mudou. Paulo começou a estudar budismo e shintoísmo com a mesma dedicação que estudava a fé. Não para abandonar Cristo, mas para entender como falar dele ao seu povo. Lia sutras budistas e via sede de transcendência. Observava rituais shintoístas e via busca por pureza. Mas só em Cristo encontrava a resposta completa. Aos 16 anos, entrou para a Companhia de Jesus. Tornou-se o primeiro jesuíta japonês. Seus pais choraram de alegria e medo. Sabiam que aquele caminho poderia terminar em martírio. Paulo sorriu. Se Cristo morreu por mim, por que eu não morreria por ele? Viajou pelo Japão inteiro pregando. Sua fluência cultural o tornava extraordinário. Dialogava com monges budistas de igual para igual. Consolava pobres com ternura. As conversões se multiplicavam. Em 1587, o Japão contava com 250 mil cristãos. Paulo sonhava ser ordenado sacerdote, mas não havia bispo no país. Continuou como irmão jesuíta, pregando, catequizando, batizando. Ele não sabia que nunca seria ordenado. As nuvens escuras já se formavam no horizonte. Osaka, 1596. Toyotomi Hideyoshi havia unificado o Japão após décadas de guerra. O país finalmente estava sob controle. Mas algo perturbava os cristãos. No início, toleraram os missionários. Traziam comércio, conhecimento, até pólvora. Mas as coisas mudaram. Franciscanos espanhóis chegaram, mais combativos que os jesuítas portugueses. Disputas entre ordens tornaram-se públicas. Marinheiros cristãos, bêbados nos portos, insultavam tradições japonesas. Hideyoshi começou a desconfiar. Esses estrangeiros pregavam lealdade a um papa em Roma. Ensinavam que todos eram iguais diante de Deus, samurai e camponês. Isso ameaçava a ordem social construída com sangue. Conselheiros budistas sussurravam: Senhor, logo os cristãos serão maioria. A quem obedecerão? A vós ou ao Deus deles? Em julho de 1596, um navio espanhol naufragou. Autoridades confiscaram a carga. O capitão, furioso, cometeu erro fatal. Mostrou um mapamundi e declarou: Veem como Espanha domina o mundo? Primeiro enviamos missionários. Depois, nossos soldados conquistam. Hideyoshi explodiu. Religião como arma? Não no meu Japão. Decreto brutal. Missionários expulsos ou executados. Convertidos deveriam renunciar ou morrer. Paulo Miki pregava em Osaka quando soldados cercaram a casa. Não havia fuga. Olhou para os fiéis apavorados. Não tenham medo. Cristo está conosco.
Foi preso com outros jesuítas. 6 franciscanos foram capturados em Kyoto. Junto, 17 leigos, catequistas, convertidos, pessoas comuns. Entre eles, 2 meninos, Luís, 12 anos, e Antônio, 13. O pai de Luís suplicou: levem-me, mas deixem meu filho. O menino se adiantou: pai, se você vai morrer por Cristo, eu também vou. Soldados riram e acorrentaram pai e filho juntos. A sentença foi lida: orelha esquerda cortada, 1000 quilômetros caminhando até Nagasaki, crucificação pública. Paulo ouviu em silêncio. Quando terminaram, pediu para falar: sou japonês. Sou jesuíta. Morro feliz por ter pregado Cristo. Agradeço a Deus. Um oficial gritou: você vai se arrepender. Paulo sorriu: nunca. No pátio gelado, verdugos cortaram as orelhas dos 26. Sangue escorria. Luís não chorou. Antônio cantava hino em latim. Paulo rezava de olhos fechados. Soldados esperavam gritos. Ouviram orações. Pela primeira vez, alguns sentiram medo. Kyoto, inverno de 1597. Nevava. 26 prisioneiros acorrentados. Mãos atadas. Pés descalços. Orelhas mutiladas sangrando. O sangue congelando no rosto. 1000 quilômetros até Nagasaki. No meio do inverno. Atravessando montanhas, vilarejos gelados. Cada cidade deveria vê-los. Era para ser desfile de vergonha. Tornou-se procissão de glória. Cada passo afundava na neve. Pés descalços cortavam-se em pedras ocultas. O frio queimava. As correntes pesavam. Paulo Miki observava tudo. Os soldados nervosos. Os franciscanos cantando salmos. Os 2 meninos tremendo mas firmes. O velho Tiago Kizai, 64 anos, arrastando-se. Eles não caminhavam. Peregrinavam. No vilarejo de Sakamoto, moradores saíram de suas casas. Esperavam ver criminosos desprezíveis. Viram paz impossível. Homens acorrentados que sorriam. Uma velha trouxe bolinhos de arroz. Estendeu para Luís. Por favor, coma. Luís aceitou. Agradeceu e dividiu com o prisioneiro ao lado. A velha chorou. Naquela noite, cristã secreta, ajoelhou-se diante de seu crucifixo escondido. Acabara de ver mártires vivos. A cada dia, milagre silencioso acontecia. Os prisioneiros rezavam o rosário em voz alta. Dedos acorrentados contando ave-marias. Suas vozes ecoavam pelas estradas. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Camponeses paravam para ouvir. Crianças corriam atrás da procissão. Cristãos escondidos arriscavam a vida levando comida à noite. Um soldado budista chamado Hayashi observava Paulo dividir sua ração com Tiago Kizai. Viu Paulo rezar pelos guardas que o açoitavam. Viu Paulo confortar Luís quando o menino chorou de dor. Hayashi pensou: que força é essa que vem da fraqueza? Em Osaka, queriam que renunciassem diante de multidões. Paulo foi levado à praça central. O oficial leu acusações. Renuncia a Cristo e será poupado. Paulo olhou a multidão. Viu cristãos rezando em silêncio. E começou a pregar: irmãos, eu sou japonês como vocês. E descobri a verdade. Jesus Cristo é Deus feito homem. Morreu por amor. Ressuscitou. Não há outro caminho para a salvação. Guardas o arrastaram. Mas suas palavras ecoaram. Naquela noite, 3 pessoas pediram batismo. Haviam ouvido Paulo na praça. Essa história te surpreendeu? Deixe nos comentários. Continua. Quero saber se você quer que eu aprofunde em outros mártires do Japão. 30 dias depois, avistaram o mar. Nagasaki, a cidade cristã mais importante do Japão. Ali seriam crucificados. Na colina de Nishizaka, 26 cruzes os esperavam. 5 de fevereiro de 1597. Amanheceu. A colina de Nishizaka estava cercada por milhares de pessoas. Soldados formavam um cordão de isolamento. 26 cruzes de madeira fincadas no chão, esperando. O plano era claro: terror público.
Exemplo brutal. Morte lenta. Mas algo começou a sair do controle. Os prisioneiros foram conduzidos um a um. Não choravam. Não suplicavam. Cantavam. Te Deum laudamus. A ti, Deus, louvamos. Luís, 12 anos, beijou sua cruz antes de ser amarrado. Antônio pediu permissão para rezar um Pai Nosso antes de subir. Tiago Kizai, exausto da longa marcha, sorriu ao ser erguido. Os franciscanos abraçaram os jesuítas. Pedro Batista gritou: Viva Cristo Rei! Paulo Miki foi o último. Quando o amarraram à cruz e a ergueram, ele não olhou para baixo. Olhou para a multidão e pediu silêncio com um gesto. Os soldados, desconcertados, permitiram. Paulo começou seu último sermão. Irmãos japoneses, sou Paulo Miki, da Companhia de Jesus. Sou filho desta terra como vocês, e vim declarar que morro feliz. Vozes na multidão murmuraram surpresas. Morro porque preguei Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele me amou a ponto de morrer por mim nesta mesma cruz. Como eu não amaria até a morte? Sua voz era firme, clara. Não havia ódio. Não havia medo. Declaro diante de todos: não há salvação fora de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Peço a todos: batizem-se. Conheçam este amor que vale mais que a vida. Um oficial gritou: silêncio. Paulo continuou: perdoo livremente o imperador Hideyoshi. Perdoo todos os que me trouxeram até aqui. Oro por eles. Que Cristo os ilumine. Virou-se para seus companheiros nas cruzes vizinhas: irmãos, coragem. Hoje estaremos com Cristo no paraíso. Depois, ergueu os olhos ao céu e repetiu as últimas palavras de Jesus: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Os soldados receberam ordem. Lanças foram preparadas. Não pregavam nas cruzes japonesas. Matavam com golpes de lança no coração. Um a um, os 26 foram traspassados. Paulo Miki morreu com os olhos fixos no céu. Um sorriso nos lábios. Luís segurou a mão do pai até o último suspiro. Antônio cantava quando a lança o atingiu. Tiago Kizai sussurrou: Jesus, Maria. Era meio-dia quando o último morreu. Silêncio absoluto cobriu a colina. A multidão não se mexia. Soldados olhavam uns para os outros, perturbados. Alguns choravam sem entender por quê. Hayashi, o soldado budista, ajoelhou-se. Algo havia quebrado dentro dele. Naquela noite, procurou cristãos escondidos. Pediu para ser batizado. Vi homens morrerem felizes. Vi amor vencer a morte. Quero conhecer esse Cristo. Nagasaki, noite de 5 de fevereiro de 1597. Os corpos permaneciam nas cruzes. Ordem imperial. Deveriam apodrecer ali como advertência. Ninguém poderia tocá-los. Mas à meia-noite, cristãos arriscaram tudo. Escalaram a colina em silêncio. Retiraram os corpos com reverência. Envolveram-nos em linho branco. Choraram sobre eles. E os sepultaram fora dos muros da cidade. Hideyoshi queria apagar a memória daqueles homens. Conseguiu o oposto. A notícia do martírio espalhou-se pelo Japão como fogo. Cada detalhe foi preservado. O sermão de Paulo na cruz, o menino que segurou a mão do pai até morrer, os franciscanos e jesuítas unidos no sangue. Em vez de intimidar, o testemunho fortaleceu os cristãos. A perseguição se intensificou. Nas décadas seguintes, milhares foram mortos. Fervidos em água, crucificados de cabeça para baixo, queimados vivos. O Japão se tornou terra de mártires. Mas a fé não morreu. Cristãos se esconderam. Passaram a fé em segredo, de geração em geração. Sem padres. Sem sacramentos visíveis. Apenas memórias, orações sussurradas e a lembrança dos 26 de Nagasaki. Por 250 anos, o governo tentou apagar o cristianismo. Em 1865, missionários retornaram ao Japão. Construíram uma igreja em Nagasaki. No dia da inauguração, uma mulher japonesa se aproximou do padre francês. Sussurrou: somos cristãos. Guardamos a fé desde os tempos antigos.
O padre não acreditou. Mas como? Sem padres, sem missas. Ela sorriu. Tínhamos os mártires. Eles nos ensinaram que Cristo vale mais que a vida. Descobriram então comunidades inteiras, milhares de cristãos ocultos que haviam preservado a fé por 7 gerações. O sangue dos mártires realmente era semente. 3 séculos depois do martírio, em 1862, o Papa Pio IX canonizou Paulo Miki e seus 25 companheiros. A notícia chegou ao Japão. Cristãos ocultos emergiram das sombras. Choraram de alegria. Seus antepassados não haviam morrido em vão. E algo extraordinário aconteceu naquele mesmo ano, do outro lado do mundo. Na Itália, um jovem seminarista chamado Daniel Comboni leu o relato do martírio de Nagasaki. Ficou profundamente comovido. Aqueles homens haviam morrido pregando Cristo em terra distante. Daniel sentiu o chamado irresistível. Se eles deram a vida pelo Japão, eu darei a minha pela África. Tornou-se missionário. Fundou congregações. Evangelizou regiões que ninguém ousava entrar. Morreu exausto aos 50 anos. Hoje é São Daniel Comboni, patrono da África. Tudo começou com a história de Paulo Miki. Em 2019, o Papa Francisco visitou Nagasaki. Subiu a colina de Nishizaka. Ajoelhou-se diante do monumento aos 26 mártires. Rezou em silêncio. Depois disse: o testemunho destes irmãos nos lembra que o amor é mais forte que a morte. A cruz não é derrota, é vitória. Hoje, a colina onde queriam semear terror é lugar de peregrinação. Um museu preserva relíquias, o relato de Luiz Froy sobre o martírio, cartas de São Francisco Xavier, pedaços das cruzes originais. A Catedral de Oura, dedicada aos mártires, é patrimônio nacional. E todo 5 de fevereiro, milhares sobem aquela colina cantando: São Paulo Miki e companheiros, rogai por nós. Paulo Miki não venceu com espadas. Venceu com amor. Ele poderia ter fugido. Poderia ter negado Cristo para salvar a vida. Poderia ter amaldiçoado seus algozes. Em vez disso, pregou da cruz. Perdoou. E morreu sorrindo. 25 homens morreram com ele. Jesuítas e franciscanos. Japoneses e estrangeiros. Velhos e crianças. Unidos por uma única verdade: Cristo vale mais que tudo. Hideyoshi queria apagar o cristianismo. Acendeu uma chama que 250 anos de perseguição não conseguiram extinguir. Porque fé verdadeira não se quebra com tortura. Fortalece-se. Hoje, Paulo Miki nos lembra de algo essencial: seguir Cristo pode custar tudo, mas vale infinitamente mais. Ele nos ensina que a cruz não é o fim. É o caminho para a ressurreição. Que perdão é mais poderoso que vingança. Que amor vence a morte. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe. Tem alguém passando por perseguição, sofrimento ou dúvidas na fé? Envie este vídeo. Comente abaixo qual santo você quer conhecer no próximo episódio. Vamos produzir a história que você escolher. Inscreva-se no canal e ative o sino. Histórias assim precisam ser contadas. Precisam chegar a mais pessoas. São Paulo Miki e companheiros mártires, rogai por nós.